Louvado seja Deus. Números 13, a partir do verso 25. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Perdão pelo atraso. Tive um dia de cama, está meio adoentado e acabei chegando atrasado aqui, mas louvado seja Deus por essa oportunidade. Dores de cabeça, enxaqueca, irmãos, não é Covid não, tá? Mas eu estou bem, graças a Deus. Estou pronto para transmitir o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Glória a Deus. Você que está na live também, conectado nessa palavra, o Senhor tem uma mensagem para você. Louvado seja Deus pelo meu pastor Léo, o pastor Heber e as irmãs que estão aqui, cada irmão que está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um. Números 13, verso 25, diz assim, a partir do verso 25, eu estou indo até o 33. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente, lá mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio de qual nós passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, e descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aleluia. Você, glória a Deus. Você que está na live, escreva aí embaixo nos comentários o tema dessa mensagem. E você que está presente, grave na sua mente: desprezando os poréns e subindo para conquistar a terra. Desprezando os poréns, subindo para conquistar a terra. Aleluia. Meus irmãos, Números capítulo 13 vai nos trazer uma mensagem que fala do momento que Moisés ele vai mandar para a terra de Canaã 12 homens para espiar a terra, a qual o Senhor havia prometido para os filhos de Israel, da qual ele havia prometido aos pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, e que os filhos de Israel tinham por herança o dever de dominá-la, de possuí-la. E Moisés, ele sendo um homem muito sábio, um homem estrategista, um homem de visão espiritual, um homem de visão ampla, de possessão, ele vai enviar primeiro homens para que espie essa terra, para que ele possa ter estratégias para entrar ali, para que ele possa saber o que fazer quando ele chegar naquele lugar, e para que ele possa saber realmente o que existia naquela terra, o que eles verdadeiramente iam possuir, se era terra boa, se verdadeiramente era como o Senhor havia dito, que manava leite e mel. E ele envia homens, no meio deles Caleb e Josué, que iriam espiar a terra e ia ver o que havia nela, se verdadeiramente era uma terra boa de habitar, uma terra boa de possuir. E esses homens, eles vão até lá,
e eles observam a terra durante 40 dias. Eles observam a terra atenciosamente e diligentemente. E durante esses 40 dias eles retornando, eles trazem um relatório do que havia ali. O relatório era esse. O relatório era que aquela terra era boa verdadeiramente, que ela manava leite e mel, e dos quais até 2 homens trazem em seus ombros uma viga de madeira, um cacho de uvas tão grande que era necessário carregar nos ombros, de tão grande que era o fruto daquela terra. E nesse contexto todo, Moisés ele mandando os homens ir buscarem esse relatório, trazer até eles. Esses homens retornando, o relatório que eles trazem é muito bom. Não é um relatório muito amplo, um relatório detalhado. E o interessante é que o relatório que eles trazem é um relatório curto sobre os bens, os frutos e os benefícios da terra. Mas um relatório de poréns, um relatório de coisas ruins que havia na terra era maior do que os benefícios que eles haviam relatado ali. Quando eles vão dizer, porém, eles vão dizer assim: olha, essa terra é muito boa, essa terra que Deus disse verdadeiramente, ela manda leite e mel. Porém, não é bem assim, não é só isso que tem lá. E eu quero trazer uma mensagem para você aqui nessa noite sobre o perigo do porém, o perigo dos poréns na nossa vida. O que é porém, irmãos? A palavra porém, ela vem do sinônimo de pressuposto, de contraposto a um relatório que teoricamente é bom a uma situação. O porém, ele vai de contraposto a uma boa situação, a um bom relatório, uma oração anunciada que teoricamente é boa numa situação, num objeto ou numa pessoa. O porém, ele vai contra tudo aquilo muitas vezes que é bom. Porém, é uma palavra que muitas vezes ela é usada em situações boas, mas na maioria das vezes ele é usado para trazer uma situação de contraposto àquilo que é bom. E quando a gente vai olhar o texto, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esses homens, eles fazem um relatório bom, eles fazem um relatório bonito e que vai encher o coração do povo a ver a promessa que Deus havia dado. Mas quando eles vão colocar o porém no meio, eles vão começar a relatar uma situação muito ruim, que vai trazer medo, angústia e desespero no meio de toda a congregação. Irmão, o que você quer dizer? Eu quero dizer que você nessa noite você deve desprezar os poréns e subir para conquistar aquilo que Deus te deu. Quando a gente vai olhar o texto, eles vão dizer uma coisa muito importante, que a terra ela manda leite e mel, porém o povo que habita nela é poderoso, cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. O primeiro relatório que eles vão trazer nessa mensagem, que eles vão trazer a Moisés, é que a terra é boa, porém nos faz ver mais obstáculos do que os benefícios que nela tem. A primeira coisa que eles viram ali foi que a terra era boa, mas eles viram mais os obstáculos do que os bens que Deus tinha para eles ali. E esse é o perigo, irmãos, de você colocar no seu coração palavras que vão contra a promessa de Deus, que vão contra aquilo que você acredita que o Senhor lhe prometeu. Nessa noite eu quero profetizar para você: coloque de lado as palavras contrárias à promessa de Deus, porque aquilo que Deus tem é maior do que o inimigo, é maior do que o poderoso da terra, é maior do que os inimigos da terra, é maior do que os poréns da terra, porque Deus ele tem algo maior para a tua vida nessa noite. O porém nos faz ver mais obstáculos do que os benefícios que Deus tem para nós. E esses homens, eles viram homens poderosos ali. Eles viram obstáculos, as cidades eram muito grandes, e eles começaram a ter medo, colocar medo no povo. Irmão, a gente está vivendo um tempo que as pessoas têm mais palavras de poréns contra nós, porém para nos desanimar, do que palavras que vai nos animar e nos fazer prosseguir na caminhada. As coisas não vai melhorar, as coisas só vai piorar. Irmão,
é necessário a gente entender que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Mas nós temos que ter esperança que o nosso final não é aqui. O nosso final ele ainda é próximo na presença de Deus. Esses homens eles começaram a infamar o povo de tal maneira, e a terra que Deus havia prometido de tal maneira, que esses homens tiveram medo. E quando a gente ouve alguém ou palavras que nos colocam para baixo, a primeira coisa que vem sobre nós é o medo, é a tristeza, é a angústia, é o desejo de parar. Nessa terra eu não vou mais subir, eu não vou mais tentar, eu não vou mais lutar, eu não vou mais conquistar nada, a minha vida vai retroceder. A primeira coisa que vem sobre nós é a palavra do porém, que vem contra aquilo que nós acreditamos. Nessa noite eu tenho uma palavra para você: para de olhar para os poréns que alguém está colocando, que o sistema está colocando. A promessa de Deus é maior do que os contrapostos da vida. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que Deus tem é maior do que os poréns. O porém potencializa a força do inimigo contra nós. São muito grandes. Os inimigos que lá estão são muito grandes. A gente começa a colocar mais confiança no poder do inimigo do que no poder de Deus. É desse jeito. A gente começa a achar que o poder da macumbaria é maior do que o poder do Deus Todo-Poderoso. O porém torna o inimigo maior do que realmente é. São muito grandes. Olha o que eles dizem. Os inimigos da terra são muito grandes. Eles potencializam os inimigos da terra. E eles não eram tão grandes assim. Eles eram grandes, mas não eram tão grandes assim. Os filhos de Anak eram os mesmos descendentes que mais tarde viria Golias, do qual o pequenino também derrubou. Ele potencializa o inimigo. O porém nos faz andar por vista. Eles começam, nossa, a gente viu ali os filhos de Anak. Eles começaram a observar o tamanho do inimigo, o tamanho das terras. Começaram a colocar o foco naquilo que eles estavam vendo, naquilo que era transitório. E Deus vai dizer através da boca de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que nós não andamos por vista, pelo que nós vemos, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Eu sei que o cenário está difícil, eu sei que a dificuldade está grande, eu sei que a gente está vendo muita dificuldade, mas eu quero te encorajar nessa noite. Coloca a tua visão naquilo que não é transitório. Coloca a tua visão naquilo que você tem que olhar por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador dos que os buscam. Por fé. Por fé. O porém, verso 29. O porém nos faz para território do inimigo. Sabia disso? Quando você tem medo, o inimigo começa a deitar e rolar na tua vida. Olha o verso 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os ateus habitam os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do monte, do mar e do ribeiro. Ou seja, eles começaram, eles possuíram toda a terra. O medo que eles tiveram do povo que ali estava era tão grande que eles começaram a dar mais território aos inimigos do que eles realmente tinham. Quando a gente coloca a nossa visão no que é transitório e no inimigo que a gente está enfrentando, a gente começa a dar vazão para o inimigo realmente. Ele começa a tomar todo o território. A gente começa a se reprimir. A gente começa a deixar que ele tome posse daquilo que é nosso. Você não pode deixar isso acontecer nessa noite. Você não pode deixar que o inimigo tome o teu território nessa noite. Você precisa colocar a sua fé naquilo que é verdadeiramente a herança de Deus para você nessa noite. Aleluia. E sabe o que é interessante? As palavras de porém, ela vai desanimar muito os povos de Deus. E não é de hoje. E não é uma situação simples de conviver. Todos nós lutamos contra as nossas vidas, palavras que nos desanimam. Seja dentro de casa, seja na vizinhança, seja nas mídias sociais, seja lá nas televisões, nas mídias que nós acompanhamos. Sempre tem contrapostos contra aquilo que nós acreditamos.
Sempre tem contrapostos aquilo que a nossa fé ela vai de encontro. Mas o nosso alvo não está naquilo que é transitório. A nossa fé está no alvo que é Jesus Cristo nessa noite. Você quer uma prova? Os homens, o texto de 2 Reis, vai falar sobre um homem chamado Naamã. E quando o texto vai falar sobre Naamã, vai falar que ele era um homem poderoso, um homem guerreiro, um homem que havia ajudado o rei da Síria a conquistar muitas posses. Só que embaixo o texto vai dizer assim, mas porém era leproso. Tem pessoas que olham assim para a gente. É uma pessoa valorosa, uma pessoa densa, uma pessoa isso e aquilo, porém é leproso. Porém aquilo, porém isso, porém aquilo outro. Você não precisa colocar os seus olhos no porém nessa noite. Você não precisa desanimar pelas palavras que te disseram. Quantas pessoas têm entrado em depressão, têm se entristecido pelaquilo que têm ouvido, pelas palavras que vão entristecendo o coração. Tem pessoas que têm ouvido coisas que magoam o íntimo do seu coração, que perde o desejo de viver. Mas nessa noite Deus está dizendo: não coloque o seu coração nas palavras que te disseram. Maior é a promessa de Deus sobre a tua vida. Você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vale nada, você é isso, é aquilo. Quantas pessoas têm ouvido, até mesmo daqueles que esperavam ouvir uma palavra de Deus, têm ouvido palavras contrárias, principalmente jovens, principalmente pessoas de mais idade, têm ouvido palavras que têm entristecido o seu coração, são porém da promessa de Deus contra a tua vida. Não tire os seus olhos da promessa, não tire os seus olhos da terra de Deus. O que Deus tem para você é maior, é maior, é maior. Recebe essa graça que eu estou sentindo aqui nessa noite. Recebe essa graça na live. Recebe esse unção de Deus nessa noite. Aleluia. Lembra de Jefté? Jefté ele teve um porém na sua vida também. Os próprios irmãos de Jefté, irmãos, os próprios irmãos de Jefté. É um homem valoroso, é um homem bom, porém é filho de prostituta. Colocaram Jefté para fora da própria terra dele, por causa da identidade de Jefté, por causa da origem de Jefté. Mas Deus ele não está ligando para a tua origem, Ele está ligando para o teu caráter nessa noite. Deus ele olha para o teu coração, Ele faz como olhou como Davi. Eu não olho para a estatura de ninguém, eu olho para o coração do homem. Elias ele ouviu os contrapostos de Jezabel de tal maneira que ele teve que entrar na caverna, pediu até a morte. Pediu até a morte. Os homens derreteram o coração com as palavras de Golias. Durante 40 dias, Golias: dê-me um homem para guerrear comigo, dê-me um homem para pelejar comigo. E há de ser que aquele homem que pelejar comigo e eu o vencer, nós o serviremos. Eles o serviremos a nós. Mas se nós perdermos, se eu perder, nós seremos os vossos servos. O que aconteceu? Os homens olharam para Golias e disseram: aí a gente não vai conseguir vencer não. Mas quando um exército não quer guerrear, Deus levanta Davi ainda. No tempo de luta, no tempo de crise, Deus ainda tem alguém para levantar. Deus ainda tem alguém para levantar. Aleluia. Sabe o que é interessante? Caleb chega para os irmãos e diz assim: calem-se todos, não deem ouvido a essas palavras. Calem-se, subamos animosamente para possuir herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Não deixe que ninguém fique colocando palavras contra a tua promessa de Deus na tua vida. Não dê ouvido às promessas, às palavras contrárias. Faça como Caleb, faça calar todas aquelas palavras que estão te desanimando, que estão te colocando para baixo, que estão te colocando até no quarto fechado com depressão. Não dê ouvido às palavras contrárias. Faça como Caleb nessa noite. Calai-vos,
nós vamos prosperar e nós vamos conquistar a terra que Deus nos prometeu. Mas os homens insistiram. Verso 32, eles insistiram. Eles começaram a infamar a terra que o Senhor havia prometido. Olha isso que eles vão dizer. Que os homens tinham estranhado. Meus filhos de Israel espalmaram a terra, pelo meio da qual passamos a espiar. É terra que consome seus moradores, e todo o povo que vive no meio dela são homens de grande estatura. Quando a gente coloca a nossa visão nas palavras contrárias, a gente começa a informar até aquilo que Deus já tinha nos dado. É esposa informando o marido, é filho informando os pais, informando as casas que Deus deu, informando os ministérios que Deus deu, informando as situações que estão vivendo, informando os empregos que Deus deu, informando as situações que Deus já havia entregado na mão deles. Quando a gente coloca a nossa visão naquilo que é transitório, nas palavras que vão contra o que nós acreditamos, a gente começa a informar até aquilo que Deus já tinha nos dado. Você precisa acreditar e crer que esse não é o teu fim. O inimigo pode ser grande, as dificuldades podem ser enormes, mas a promessa de Deus na tua vida é maior do que tudo isso. E aqui eu quero terminar, irmãos. Verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmão, o que quer dizer isso? O medo que eles tiveram foi tão grande que eles tiveram um sentimento de incapacidade, inferioridade, e quem sabe até depressão começou a pegar pessoas dentro do povo. Quando a gente começa a colocar a nossa visão mais naquilo que estão falando, nas palavras que vão contra aquilo que nós acreditamos, as primeiras coisas que vão vir contra nós é o medo, o sentimento de incapacidade, o sentimento de inferioridade, de que não vai conseguir, de que não vai chegar, de que não vale nada, de que não consegue, de que não é bonito, de que não é bonita, de que disso e daquilo, que não tem recursos suficientes para chegar, que não tem recursos suficientes para conquistar, que não vai chegar a lugar nenhum, porque maior é a dificuldade do que aquilo que tem, do que os benefícios da terra. Nessa noite você não precisa colocar a sua visão nisso. Tire os seus olhos das palavras contrárias nessa noite. Não tenha medo. Não tenha medo da dor, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo da peste. Maior é o teu Deus, maior é o Senhor dos exércitos na tua vida. Maior é quem te prometeu. Maior é quem vai comandar a tua vitória nessa terra. Maior é quem vai comandar a tua vitória no meio daquela terra que o Senhor prometeu para ti. Nessa situação, valorize a tua casa, valorize o teu emprego, valorize a situação que Deus te prometeu. Maior é o Senhor na tua vida. Maior é o que Deus te prometeu nessa noite. Aleluia. Lança por terra o sentimento de inferioridade, lança o medo de lado. Creia nessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Se as palavras de Corinto estão colocando medo no teu coração, nessa noite o Senhor veio com uma palavra para te dizer assim, ó, coloca a tua visão em mim. Porque quando você está colocando a sua visão em mim, eu te fortaleço, eu te encorajo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Aleluia! E aqui eu quero louvado seja Deus. Eu quero fazer uma pequena oração com você. E já posso ter a oportunidade, já acabou meu tempo. Por favor, se põe de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia! Se você crê, dê glória a Deus. E olhe comigo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para colocar a nossa confiança em Ti, para colocar a nossa esperança na herança que o Senhor nos prometeu, na terra que o Senhor tem para nós. Meu Deus amado, nos joga
contra a igreja do Senhor. Coloca por terra esse sistema de poréns, esse sistema que vai contra a verdade bíblica, a verdade do Evangelho, a verdade das tuas promessas. Deus, renova o teu povo, renova a tua igreja, renova, Deus, renova. Libiando na bacana, baixura e oh Deus, receba a graça de Deus, receba a força e